Raquel, aumenta a pressão no presidente do Banco Central, né? Foi o tema da sua coluna. Então, Diego, depois a gente até podia ouvir o Felipe sobre isso, estou curiosa para saber o que ele acha. Mas é o seguinte: semana que vem tem reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Deve ter mais um aumento de juros de 1 ponto percentual, e é a última reunião em que vai ter mais uma daquelas altas herdadas do Roberto Campos Neto. Eu coloco herdadas entre aspas porque a decisão foi unânime, né? O que aconteceu em dezembro do ano passado? Enquanto o Roberto ainda era o presidente do Banco Central, decidiu-se por começar um aumento de juros, ter uma alta ali de 1 ponto percentual e já sinalizar mais duas altas. Então, uma foi feita em janeiro e a outra em março. E o que vem acontecendo, aconteceu em janeiro e não vai ser diferente na semana que vem. Quando o Banco Central sobe os juros, a ala política, seja o PT, seja o governo, a esquerda, ainda coloca a responsabilidade lá no Campos Neto e isenta o Galípolo de responsabilidade. Diz que ele, né, herdou esses aumentos de juros do Roberto Campos Neto. Só que a inflação está tão pressionada, essa inflação de fevereiro ainda teve a questão da energia elétrica, mas a inflação está muito acima da meta. No acumulado de 12 meses ela está em 5%, que o mercado já está todo projetando que a alta de juros ela vai continuar depois de março. Então vai estar todo mundo olhando na semana que vem o que o Banco Central vai sinalizar no comunicado. Ele vai se comprometer a continuar subindo os juros lá na frente para tentar colocar essa meta numa trajetória, colocar essa inflação numa trajetória de queda, ancorar as expectativas, como a gente costuma dizer em economia, ou não vai dizer nada para ganhar mais um tempo, porque se os Estados Unidos entrar em recessão, talvez você tenha uma valorização do real aqui e a situação fica um pouco mais fácil. Mas fato é que os políticos vão parar de ter a desculpa de culpar o Campos Neto. Eu faço questão de frisar os políticos porque o Galípolo ele já deixou muito claro que ele participou dessa decisão, ele não usa essa desculpa, ele sabe da responsabilidade que ele tem. Mas é claro que aumenta a pressão, porque a sombra do Campos Neto vai deixar de existir. Pois é, pessoal, vamos fazer um intervalo, a gente já volta com outros destaques para você, ainda falando um pouco mais sobre agenda econômica, sobre inflação. Fica aí que a gente volta já. Felipe, sobre a pressão em relação ao Banco Central, o que você acha? Como isso pode impactar, pressionar o Galípolo? Eu entendo que a Raquel explicou bem que o Banco Central, de uns tempos para cá, criou essa história do guidance, né? É sempre uma palavra em inglês que o pessoal inventa para falar uma coisa óbvia, que é para tomar uma decisão e já amarrar as próximas decisões. Então, o Campos Neto e espertamente o novo presidente, o Gabriel Galípolo, negociaram, obviamente, junto e no âmbito do Comitê de Política Monetária, essas três altas de 100 pontos na Selic, né? 1% na primeira, mais 1%, e agora em março, a última das três. E nas próximas, a partir de maio, há uma dúvida sobre o que deve acontecer. A Raquel comentava, e de fato era isso que estava acontecendo e que ainda está acontecendo em parte do mercado, que há uma expectativa de que você vai precisar continuar com um ciclo de aperto para além desses 3 pontos que já estão contratados, né, sendo o último agora em março, e porque as expectativas de inflação seguem pressionadas e os dados realizados também, né, estão sinalizando pressões inflacionárias. Por outro lado, observe que a economia já entrou numa rota de desaceleração evidente. Basta olhar a abertura do PIB do último trimestre do ano passado para ver que a indústria já está estagnada, o consumo das famílias caiu 1% em um trimestre. Ele vinha numa média de crescimento médio ao trimestre de 0,5% ao trimestre, acima da inflação. E agora caiu 1% no último trimestre. De modo que nós vamos ter, provavelmente, uma desaceleração forte da atividade econômica e isso vai ajudar o Banco Central, provavelmente, a parar antes ou a fazer um aperto monetário menos agressivo do que faria. Tanto é assim que ele deve chegar num pico de 14,75 e depois começar a reduzir, que é o nosso cenário aqui na Warren, por exemplo, nesse momento.
Agora, eu só queria pontuar uma coisa. Essa taxa de juros, que pode encerrar o ano, por exemplo, em 13,75, um pouco menos, um pouco mais, representa uma política monetária extremamente contracionista. Porque nós estamos tratando de uma taxa real de juros, se descontar a inflação esperada, de 8% ou mais. E a taxa neutra, que é aquela taxa que os economistas consideram como referência, é 4,5% ou 5%. Então, os efeitos da política monetária, eles vão ser sentidos, já estão sendo sentidos, e a inflação vai ceder. Beleza. Essa é a tendência que se Vou pegar só a espera. palavra aqui, Felipe, a gente está voltando para a TV, já te passo de novo. Estamos de volta agora também para a televisão. Você que estava aqui no YouTube estava ouvindo a nossa conversa ainda sobre a taxa de juros. O Felipe Saldo está comentando também esse assunto, como a inflação pode pressionar a taxa de juros. Perdão, Felipe, pode retomar. Era isso, quer dizer, o Banco Central está praticando uma taxa de juros que já é bastante contracionista, vai aumentar ainda mais para conter essas expectativas que estão ainda desancoradas, mas é preciso lembrar que a atividade econômica, e é esse ponto que eu gostaria de trazer, já está em forte tendência de desaceleração, como sugerem os dados do último trimestre do ano passado, conhecidos aí pela divulgação do IBGE na sexta-feira.